Olá de novo, gente. Faltam 2 que estavam, chegaram ainda. Vou esperar mais um minutinho. Estão sentindo a falta de alguém? Não entendi, professora. Estão sentindo a falta de alguém que estava até agora e não voltou? Não entrou agora? Então tá. Tá faltando a Isabel. Ah, Isabel. será que ela vai entrar? Ah, entrou aqui, Isabel. Estamos em 8, então acho que tá todo mundo aqui. Vamos lá. Então, tínhamos parado nesse slide. Vamos para a aplicação. Primeiro exercício. Os estudantes 1, 2 e 3 concorreram ao mesmo cargo da diretoria do Grêmio de uma faculdade da Unesp, sendo que 1 obteve 6,25% do total de votos que os 3 receberam para esse cargo. Na figura, a área de cada um dos 3 retângulos representa a porcentagem de votos obtidos pelo candidato correspondente. Então, o candidato 1 recebeu 6,25% do total de votos. Então, isso significa que essa área aqui corresponde a 6,25% da área total, tá? Juntos, os retângulos compõem um quadrado. Então, ele está dizendo que isso aqui é um quadrado, apesar de não parecer muito. Cuja área representa o total dos votos recebidos pelos 3 candidatos. Então, a área corresponde a 100% dos votos. Do total de votos recebidos pelos 3 candidatos, o candidato 2 obteve, então a gente quer saber quanto o candidato 2 obteve. Olhando esse quadrado, essa medida aqui é o lado do quadrado, e essa medida de cá vai ser o lado, que tudo isso mede L, menos esses 4,5. Então, para eu calcular a área correspondente ao candidato 2, eu tenho um retângulo, eu vou multiplicar a base pela altura. Então, vai ser L vezes L menos 4,5. Tudo bem? Daí, agora vamos pensar nas relações entre área e porcentagem de votos. A gente tem que essa área aqui, eu já coloquei direto o valor, né? Mas a área do candidato 1 vai ser a área desse retângulo, que é base 4,5 vezes a altura, que é 2, que dá 9 centímetros quadrados. Esses 9 centímetros quadrados correspondem a 6,25%, que é a quantidade de votos que o candidato 1 recebeu. A área total vai corresponder a 100%. Regra de 3, multiplico em cruz, né? Então, A vezes 6,25 é 9 vezes 100. Então, a área A vai ser 9 vezes 100 dividido por 6,25. Isso dá 144 centímetros quadrados. Então, a área total do quadrado é 144 centímetros quadrados. Como se calcula a área de um quadrado? L ao quadrado. Então, L ao quadrado tem que ser igual a 144. Extraio a raiz quadrada, o L vai ser 12 centímetros.
Então, a medida do lado desse quadrado aqui é 12. Daí, a gente volta para calcular a área do candidato 2. Eu já sei o valor do L, a gente substitui aqui. Então, o L é 12, L menos 4,5 fica 12 menos 4,5, que dá 7,5. Então, 12 vezes 7,5, a área do candidato 2, que é essa área marronzinha aqui, dá 90 centímetros quadrados. A quantos por cento, a qual porcentagem de votos corresponde 90 centímetros quadrados? Eu sei que 9 centímetros quadrados correspondem a 6,25% dos votos. 90 centímetros quadrados vai corresponder a X, tá? Chamei aqui a porcentagem do candidato 2 de P2. Nem precisaria fazer a conta, né? Aqui eu multipliquei a área por 10, o que vai acontecer com a porcentagem? Vai multiplicar por 10 também. Fazendo a conta, ficaria 90 vezes 6,25 e o 9 que estaria multiplicando o P2 passa dividindo, tá? 90 dividido por 9 dá 10. 10 vezes 6,25, 62,5%. Então, o candidato 2 recebeu 62,5% dos votos. Tudo bem, gente? Deu para entender? Sim, senhorita. Muito bem, então. Vamos para o próximo. Deixa eu ver que tem coisa no chat. Ok. Aplicação 2. A figura indica um trapézio A, B, C, D no plano cartesiano. Então, aqui tem x e y e tem as coordenadas correspondentes a cada ponto, né? Eles estão marcados no plano cartesiano. A gente consegue saber as coordenadas dos pontos. A área desse trapézio, na unidade quadrada definida pelos eixos coordenados, então ele diz que a unidade padrão são esses quadradinhos aqui, definidos pelo eixo coordenado. Então, um quadradinho desse tem a área de 1 por 1. Área 1, sem unidade de medida, né? Essa unidade quadrada, a unidade de medida. É igual a... Como que eu calculo a área de um trapézio? A gente viu a fórmula para calcular a área do trapézio, né? Que é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Eu sei quanto medem as bases aqui? Eu sei quanto mede a altura aqui? No caso desse exercício, a gente não vai usar a fórmula para calcular a área do trapézio, porque tem um jeito mais fácil. Vocês conseguem enxergar um jeito para calcular sem ser usando a fórmula do trapézio? Esse trapézio, ele está dentro de um retângulo aqui, não tá? A área desse retângulo total vai ser a base dele vezes a altura. Que no caso vai ser, a base é 20 e a altura é 15. Então, fica 15 vezes 20, que dá 300. Então, essa área toda mede 300. Para eu achar a área do trapézio, o que eu posso fazer? Pegar essa área total, descontar a área desse triângulo e desse triângulo. Como calcular a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, o primeiro triângulo eu defini que é esse aqui. A área dele vai ser, a base dele mede 10, a altura dele mede 3, então fica 10 vezes 3 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, 15. Então, essa área aqui equivale a 15 quadradinhos. O segundo triângulo tem base de 10 até 20, então ela mede 10. Altura de 9. Então, a área dele vai ser 10 vezes 9 dividido por 2. De novo, 10 dividido por 2, 5 vezes 9, 45.
Então, essa área aqui corresponde a 45 quadradinhos. E a terceira área que eu preciso subtrair é esse triângulo que tem base igual a 20 e a altura dele vai de 9 até 15. Então, ela mede 6, que é 15 menos 9, né? Então, vai ser 20 vezes 6 dividido por 2. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 6, 60. Então, essa área equivale a 60 quadradinhos. No total, eu tenho 300. Se eu subtrair esses 15, esses 45 e esses 60, vai sobrar a área do trapézio, que é o que eu quero saber. Então, a área do trapézio vai ser essa área total, menos cada uma dessas áreas desses triângulos aqui. Então, vai ser 300 menos 15, menos 45, menos 60. Menos 15 menos 45 dá menos 60. Menos 60 menos 60 é menos 120. Então, a área do trapézio é 300 menos 120, que equivale a 180 unidades quadradas, ou quadradinhos. Deu para entender, gente? Deu sim, professora. Professora, surgiu uma dúvida agora. Por exemplo, mesmo que eu tenha a área do trapézio, eu poderia tentar calcular usando esse método que a senhora usou, ou é preferível que eu use a fórmula? Depende muito do exercício. Se você tem as medidas para colocar direto na fórmula, se você tem a medida da base maior, da base menor, tem que calcular só a altura, é mais fácil do que você fazer toda essa conta que eu fiz. Tá? É que aqui a gente não tem nenhuma das 3 medidas. Eu teria que achar as 3. Para achar as bases até que é tranquilo, né? Que a gente mede a hipotenusa desse triângulo aqui é a base maior e a hipotenusa desse triângulo é a base menor. Mas a altura já ia ser mais difícil de eu achar. Então, não vale a pena aplicar a fórmula. Mas quando a gente tem a base maior, a base menor ou a altura, aí às vezes fica mais fácil usar direto a fórmula mesmo, tá? Entendi, obrigada. De nada. Professora, esse trapézio não é um trapézio retângulo? Não. O trapézio retângulo, esse lado aqui, ele é igual à altura do trapézio. Ah, entendi. Aqui ele tem os dois lados inclinados, né? Se ele tivesse um lado que forma ângulo de 90 com as bases, aí seria um trapézio retângulo. Esse não é. É que ele tá deitado, né? Tá estranho, é difícil de identificar. Aplicação 3. No pentágono A, B, C, D, E, pentágono porque tem 5 lados, né? O lado AB mede 3 centímetros. O lado AE mede 8 centímetros. O lado AB tá errado, calma aí, gente. O que mede 4 é CD. Mede 4 centímetros. Deixa eu arrumar aqui. O CD mede 4 centímetros. E os ângulos? Os ângulos A, E, C, A e D medem 30 graus, 60 graus e 90 graus, respectivamente. Peraí que tá errado, gente, também. Quando eu fiz no impresso, eu corrigi e a hora que eu copiei aqui para colar, eu esqueci de arrumar. Aqui é o BEC, o ângulo. Então, é BEC é 30 graus, o ângulo A no vértice A é 60 e o ângulo D é 90. Sendo a área do triângulo
BCE, que é esse aqui, igual a 10,5 centímetros quadrados, a medida em centímetros do lado DE é... Então, a gente quer achar essa medida aqui. E aí, o que a gente faz? Esse eu vou fazer junto com vocês na lousinha. Eu conto com o esforço de vocês para entender meus números, minhas letras, na lousinha digital. É só lembrar aqui a lei dos cossenos que a gente vai usar. E eu não coloquei na teoria dessa aula, né? Porque ela é de uma aula, acho que é da aula 6, que eu acho que vocês não tiveram. Não sei se vocês chegaram a assistir vídeos a respeito. Vocês lembram da lei dos cossenos? A lei dos cossenos, se a gente tem um triângulo qualquer, aí aqui a gente tem as medidas dos 3 lados, A, B e C, e a medida dos 3 ângulos, alfa, beta e gama. A gente pode calcular, se a gente tem 3 lados, se a gente tem a medida de 2 lados e um ângulo, a gente usa a lei dos cossenos para calcular a medida do terceiro lado. Então, por exemplo, o A ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o B vezes o C, vezes o cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo que é oposto a esse lado que a gente está querendo calcular. E a gente pode fazer a mesma coisa para os outros 2 lados, usando os outros 2 ângulos, tá? Então, eu calculo esse lado, conhecendo os outros 2 lados e o ângulo entre eles. Então, é quando a gente usa a lei dos cossenos, que nós vamos usar nesse exercício. Então, vamos... Obrigada, professora. Gente, deu ruim. Vamos lá. Então, a gente vai começar olhando para o primeiro triângulo, que é esse aqui. Para esse triângulo, a gente conhece justamente os 2 lados e o ângulo entre eles. Com isso, a gente consegue calcular esse terceiro lado. Então, vou desenhar mais ou menos o triângulo aqui. Esse lado mede, olha, mede 8. Esse mede 3. E esse ângulo aqui é 60 graus. Professora? Oi. Ah, eu não estou espelhando. É. Obrigada. Eu esqueço que tem que trocar. Agora foi. Estão vendo agora? Sim, senhorita. Ótimo. Obrigada por avisar. Por nada. Então, ó, a gente está olhando primeiro para esse triângulo aqui, tá? O ABE. Que a gente conhece esse lado e o ângulo entre esses 2 lados. Então, usando a lei dos cossenos, a gente vai conseguir calcular a medida do terceiro lado. Vou chamar aqui inicialmente de x. Então, aqui é x. Então, eu escrevo que x ao quadrado, pela lei dos cossenos, é igual a 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 3 vezes cosseno de 60. Então, x quadrado vai ser 64 mais 9 menos 2 vezes 8, 16. 16 vezes 3, 48, vezes cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, isso vai dar 64 mais 9, menos 48 vezes meio, é 48 dividido por 2, que dá 24. 64 menos 24 dá 40. 40 mais 9,
49. Então, se x quadrado é igual a 49, o x é raiz quadrada de 49, que vai ser 7. Aí, aqui no caso, a unidade de medida é centímetros. Então, a gente achou a medida deste lado aqui, que é 7. Agora, vamos olhar para esse triângulo do meio, que é o BCE. Nesse triângulo do meio, o que, que a gente tem? A gente tem esse lado e a gente tem o ângulo. E a gente tem a área que ele deu no enunciado. A gente viu que a gente pode calcular a área se a gente conhece dois lados. Então, a gente multiplica esses dois lados. Aqui, esses lados são esse e esse, que eu vou chamar de y aqui. E o ângulo entre eles. Então, vocês lembram? A gente multiplica um lado pelo outro lado adjacente, pelo seno do ângulo entre eles, que no caso é 30 graus, dividido por 2. A fórmula trigonométrica para calcular a área do triângulo. Certo? Lembraram da fórmula? Ou querem que eu mostre ela para vocês de novo? Deixa eu escrever aqui, é o triângulo BCE. Esse primeiro aqui era o triângulo ABE. Triângulo, deixa eu colocar aqui, triângulo ABE. Alguém falou alguma coisa no chat? Ok, lembraram. Então, vamos continuar. Então, aqui, ele deu o valor da área no enunciado, que é 10,5. Isso é igual a 7 vezes y vezes seno de 30. Também é meio, que é igual ao cosseno de 60, dividido por 2. Aí, esse 2 eu posso passar para lá multiplicando. 2 vezes 10,5 dá 21, que é igual a 7 vezes y vezes meio, que é a mesma coisa que 7y dividido por 2. Esse 2 agora eu passo multiplicando. 2 vezes 21 dá 42, que é igual a 7y. Y vai ser 42 dividido por 7, que dá 6 centímetros. Então, y é esse lado aqui desse triângulo que a gente estava calculando. Beleza? Agora, finalmente, vamos para o valor que a gente quer achar. Nesse triângulo aqui, por que eu comecei nesse aqui? Não comecei no do meio, eu já não vim direto para esse. Eu quero achar esse aqui, que eu vou chamar de Z. O que eu tenho desse triângulo? Eu só tenho a medida de um cateto. Eu não ia conseguir calcular nada só com a medida desse cateto. Então, a gente usou esse triângulo para achar esse lado, que é um lado desse triângulo, que a gente usou para achar esse outro lado, que também é a hipotenusa desse terceiro triângulo. Agora eu sei a hipotenusa dele, sei um dos catetos. Para achar o segundo cateto, eu uso quem? Nosso amigo Pitágoras. Então, delta vai ser o triângulo CDE. A hipotenusa é 6 ao quadrado, que é igual a um dos catetos, que é 4 ao quadrado, mais o outro cateto que eu chamei de Z ao quadrado, que é justamente o que eu quero achar, que é o lado DE. 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado, 16. Mais Z ao quadrado. Esse 16 que está aqui somando, a gente passa para lá subtraindo. 36 menos 16 dá 20, que é igual a Z quadrado. Então, o Z vai ser raiz quadrada de 20 centímetros, que é a resposta.
Alguma dúvida, gente, nesse exercício? Professora, Oi. como é que a gente chegou na raiz de 20? Aqui, porque z elevado ao quadrado é 20. Então, se eu extraio a raiz quadrada dos dois lados, o z é raiz quadrada de 20. Certo? Mas aí o z não tinha que ter permanecido com a raiz? Já que a gente extraiu? Ficaria raiz quadrada de z ao quadrado, né? Esse 2 aqui é o quadrado do z. Deixa eu colocar ele mais pertinho. Aí a senhora extraiu a raiz dos dois lados e aí tirou a raiz de z e só permaneceu a raiz de 20, então? Porque raiz de z quadrado, se eu tiro a raiz dos dois lados, fica... Deixa eu vir na lousinha, porque aqui no mouse ficou horrível. Raiz quadrada de 20 é igual a raiz quadrada de z ao quadrado. Né? E raiz quadrada de qualquer número ao quadrado é ele mesmo, né? É z. Então, fica z igual a raiz de 20. Entendeu? Uhum, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Deu para entender meus números? Ou tá muito ruim? Sim, deu sim. Não tá. Vou voltar lá para os slides, tá? Então, a resposta do terceiro exercício é a alternativa C, raiz quadrada de 20. Tudo bem? Acharam esse difícil? Não. Só tem muitos passinhos e muitas fórmulas para serem lembradas. Então, né? exatamente. Não é difícil. O maior problema dele é lembrar de todas as fórmulas e perceber o que é importante, por onde é importante começar. Por que a gente começou por esse primeiro? Porque é o que tem mais informação. Desse aqui a gente só tem um ângulo e desse a gente tem um lado. Então a gente não consegue fazer nada com eles. Por isso que a gente começou aqui com esse aqui do cantinho, tá? Beleza. Não deu... não deu para entender. É letra B a alternativa certa? Ai, desculpa. Deixa eu já arrumar aqui. B. Obrigada. Eita. Última questão. A figura abaixo exibe um setor circular dividido em duas regiões de mesma área. Então, tem o setor circular aqui e ele está dizendo que essa área cinza mais escura tem a mesma área que essa área cinza mais clara. A razão A sobre B é igual a... Então, vamos lá. A gente não falou sobre área de coroa circular, porque é uma coisa simples, mas eu vou lembrar vocês. Ó, se a gente tem dois círculos, um dentro do outro com centro em comum, qual vai ser a área dessa região amarela aqui, que é o que a gente chama de coroa circular? É a área do círculo maior menos a área do círculo menor, né? A área do círculo maior é π vezes o raio R1 ao quadrado. E a área do círculo menor é π vezes o R2 ao quadrado. Então, eu posso colocar o π em evidência e subtrair o R1 ao quadrado menos o R2 ao quadrado. Essa vai ser a área dessa região aqui. Só que aqui a gente calculou a área de uma coroa circular. Aqui, essa área cinza clara, na verdade, é uma coroa de um setor circular. Então, a gente vai usar as duas coisas para calcular essa área aqui. A área da região cinza escura é a área de um setor circular de um círculo de raio A. Então, a área do círculo todo é π vezes A ao quadrado. Como eu peguei só um setor, aqui eu não coloquei o ângulo θ, mas independente do nome que eu chame esse ângulo aqui, vou chamar de θ, é a área desse setor
vai ter que multiplicar θ dividido por 360, porque é só uma parte do círculo. Tudo bem até aí? Daí, para a gente calcular a área... Tá bom. A área dessa região mais clara, o que a gente faz? A gente tem que fazer a mesma coisa do setor, que é θ sobre 360, que vai multiplicar quem? A área da coroa. Qual seria a área dessa coroa se fosse um círculo completo? Π vezes o raio da circunferência maior, que no caso é A mais B, ao quadrado, menos o raio da circunferência menor, que é A ao quadrado. Tudo bem? Deu para entender? Essa é a parte mais chata. Entendendo isso, o exercício acabou. Tem umas continhas chatas, vai, mas... Deu para entender ou não? Deu sim. Deu? Então tá bom. Ok. Aí ele diz que essas duas regiões têm mesma área. Então, essa área aqui é igual a essa aqui. Então, eu vou igualar essas duas coisas aqui. Então, θ sobre 360 vezes π ao quadrado é θ sobre 360 vezes π vezes tudo isso aqui. Tem θ, é tudo multiplicando. De cá é tudo produto, de cá também. Então, eu posso cortar isso e isso com isso e isso. Vai sobrar só do lado de cá a quadrado e do lado de cá a mais b ao quadrado menos o a ao quadrado. Agora a gente vai para a álgebra. A ao quadrado é igual a mais b ao quadrado é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Produtos notáveis. Lembram disso? Sim, senhora. Senhorita. Ok. Menos a ao quadrado, copio aqui. Aí aqui eu tenho a quadrado menos a quadrado, isso aqui vai zerar. Então, vai ficar a quadrado de cá e de cá, 2ab mais b quadrado. Esse 2ab mais b quadrado positivo, eu vou passar subtraindo para o lado de lá. Então, eu fico com a quadrado menos 2ab menos b quadrado igual a zero. Isso aqui não é um produto notável, só para dificultar a nossa vida, porque os produtos notáveis, tanto o primeiro quanto o segundo, ao quadrado, eles ficam com sinal positivo. Aqui eu tenho um mais aqui e um menos aqui. Então, eu não vou conseguir trabalhar com produtos notáveis. Vamos lembrar o que a gente quer achar. A razão A sobre B. Então, o que eu vou fazer? Vou usar um truquezinho. Eu vou dividir tudo por B ao quadrado. Vamos ver o que acontece. Então, a expressão que a gente chegou é essa, né? A equação. Então, eu vou dividir cada termo por b ao quadrado. Então, o primeiro termo fica a quadrado sobre b quadrado. O segundo termo, 2ab sobre b quadrado. E o terceiro termo, b quadrado sobre b quadrado. A quadrado sobre b quadrado, eu posso escrever como a sobre b ao quadrado. 2ab sobre b quadrado é b vezes b, né? Então, eu posso cortar um b com esse b. Aí, sobra só um b embaixo e só o a em cima. Então, fica menos 2 vezes a sobre b. Menos, aí o b quadrado sobre b quadrado, 1. Tudo bem? Deu para entender o que eu fiz? Eu dividi tudo por b quadrado para aparecer essa razão a sobre b, que é o que eu quero. Deu para entender? Deu para entender, sim. Então tá. Agora eu tenho a sobre b aqui e a sobre b aqui. Eu vou chamar esse a sobre b de x. Daí substituo o a sobre b por x, vai ficar x quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Agora eu sei resolver. Equação de segundo grau. Em x. Então, eu calculo por Bhaskara, calcular o delta. Delta é b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c.
4 vezes 1, que é o número que multiplica o x², vezes o c, que é o independente, que é menos 1 aqui. Então, o delta fica menos 2 ao quadrado é 4, menos com menos aqui fica mais, 4 vezes 1 vezes 1 é 4. Então, o delta dá 8. O x vai ser menos b, que é esse coeficiente aqui, então fica menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 8, sobre 2 vezes a, o a é esse número que multiplica aqui, que é 1. Então, eu tenho que o x vai ser menos com menos fica mais 2. Mais ou menos, raiz quadrada de 8, 8 eu posso escrever como 2 vezes 4, né? Raiz quadrada de 4 é 2, então eu posso tirar um 2 da raiz e vai sobrar a raiz de 2 dentro da raiz. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Alguma dúvida, gente? Na continha aqui? Na continha, não. No que, então? Tem dúvida? Em alguma outra coisa? Não, pode terminar, depois eu faço para a senhora. Só na questão de, tipo... vou fazer agora. Diga. Assim, professora, vamos supor que a gente tem uma situação. A gente sempre vai usar esse truquezinho de dividir. A senhora deu a sugestão de fazer esse truquezinho de dividir. E quando a gente for dividir, sempre vai ser pelo último termo, ou a gente vai ter que identificar qual termo a gente vai ter que dividir? Então, no caso, eu dividi por b ao quadrado, porque daí eu obtenho aqui, aparece a razão a sobre b, que é o que eu quero achar, a razão a sobre b. Então, por isso que eu dividi por b ao quadrado. Se eu quisesse, por exemplo, a razão b sobre a, eu dividiria tudo por a ao quadrado, porque daí aqui ficaria b sobre a ao quadrado, e aqui ficaria também um b sobre a, tá? Então, eu divido por quem eu quero que esteja embaixo na minha razão, no caso. Entendi, obrigada. Nada. Então, aqui ficou x é igual a 2, mais ou menos 2 raiz de 2, tudo sobre 2. Então, 2 dividido por 2 aqui fica 1, e 2 raiz de 2 dividido por 2 sobra raiz de 2. Então, o x vai ser 1 mais ou menos raiz de 2. Só que quem é o x? É o a sobre b. O a sobre b é quem? É a razão entre esse raio e essa medida aqui. É uma razão entre duas medidas. O x pode ser negativo? As medidas a e b, as duas são positivas. Quando eu divido dois valores positivos um pelo outro, meu resultado tem que ser positivo. Então, o x não pode ser negativo. Se eu fizer 1 menos raiz de 2, o valor vai dar negativo. Então, o valor que serve para eu usar para a resposta dessa questão é só o 1 mais raiz de 2. Que aí é a alternativa B. Agora eu acertei. Certo? Que é a raiz de 2 mais 1. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida? Estamos terminando em cima do finalzinho dessa aula. Eu particularmente não tenho nenhuma, professora. Ótimo. Fico feliz. Tentem fazer, então, os exercícios, os da prática e os estrelas. Se tiverem dúvida, gente, vocês têm meu contato aí no grupo do WhatsApp, podem mandar, tá bom? A gente vai se falando no meio da semana sem problema, se a hora que vocês forem estudar tiver alguma dúvida. Beleza? Obrigada, professora. De nada. Então é isso por hoje, gente. Sextou. Bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Para a senhora também, professora. Obrigada. Obrigada, gente. Beijos. Outro. Tchau. Tchau.